Bem-vindo ao nosso encontro para esse estudo do documento de Aparecida, continuando o nosso tema, a missão da Igreja no documento de Aparecida. E nosso texto básico fundamental é justamente esse texto aqui, Testemunhos de Aparecida. Hoje vamos dar mais um passo, começando pela importância da missão adigentes. A missão adigentes ocupa especialmente alguns poucos números no documento de Aparecida. Documento números de 373 a 379. Parece pouco? Parece. Ainda que de maneira indireta é considerado em muitos outros. Mas diretamente está entre os números 373 a 379. E no número 99, na letra D, 99, letra D, encontramos o seguinte. Ressalta-se a abnegada entrega de tantos missionários e missionárias que até o dia de hoje têm desenvolvido valiosa obra evangelizadora e de promoção humana em todos os povos, com multiplicidade de obras e serviços. Desse modo, se reconhece o trabalho de numerosos sacerdotes, consagradas e consagrados, leigos e leigas, que, a partir do nosso continente, participam da missão adigentes. Só para dar um exemplo, daqui do Brasil, alguns regionais da CNBB têm missão na África. O nosso regional Sul 1 da CNBB, que comporta o estado de São Paulo, tem um trabalho missionário na Diocese de Pemba, em Moçambique. Lá estão padres, religiosos, religiosas e leigos, que deixaram aqui, por um tempo, o seu lugarzinho no Brasil para exercer a missão na África. Essa brevidade poderia enganar-nos sobre a importância da missão adigentes. Apenas 5, 6 números aqui no texto de Aparecida. Por isso é preciso enfatizar, sem descanso, a importância desta modalidade da missão da Igreja, que é essencial. A missão adigentes é essencial para a vida da Igreja e que muitas vezes tem sido considerada como uma aventura passageira ou um elemento de adorno. Não é isso. É essencial para a vida da Igreja. A missão adigentes é a missão que Cristo colocou em prática no seu dia a dia entre nós. É a missão fundante da Igreja. É a missão que assegura, através dos séculos, a sobrevivência da Igreja. Nós veremos mais na frente como isso é concreto. É a missão adigentes que garante a sobrevivência da Igreja enquanto tal. Sem a missão adigentes, a Igreja não tem futuro. A missão adigentes faz com que a Igreja seja uma realidade em contínuo movimento de amor para além de todas as fronteiras. A missão adigentes é o sangue da vida eclesial. A missão adigentes é o sangue da vida eclesial. A Igreja tem em si uma vulnerabilidade, uma fragilidade e uma dependência que são intrínsecas. Quais são? A vulnerabilidade da cruz, a fragilidade própria de vasos de barro, como ensina São Paulo, e a dependência das culturas perecíveis com as quais
atua ou interatua necessariamente. Então, nesta ação missionária, ela não esquece da cruz, não esquece da fragilidade dos seus missionários, leva um tesouro, guarda um tesouro, mas em vasos de barro, e depende das culturas. Entrar na cultura para levar o Evangelho para aquela cultura. Como dizia Paulo VI, no Evangelho Nunciandi, levar o fermento do Evangelho para transformar a cultura a partir de dentro. Não para eliminá-la, mas para reconhecer lá já alguns elementos que são de acordo com o Evangelho e ajudar a cultura a avançar também evangelicamente. A Igreja tem em si uma vulnerabilidade, uma fragilidade e uma dependência. Essas três inevitáveis debilidades fazem com que a Igreja não possa sobreviver com suas próprias forças. É a missão ad gentes, a missão de Cristo como movimento constante, urgido pelo Espírito Santo, para além de toda a fronteira, a cruz do serviço está e pela qual ela existe e que permite viver. A missão ad gentes é essencial para a Igreja. E como é importante nós termos consciência disso. Que em tempos passados, não muito passados, quando se falava em missão ad gentes, missão para além do nosso território, nós achávamos que isso era coisa para especialistas. Será? Por isso a Igreja não se identifica com nenhuma civilização, com nenhuma cultura, com nenhuma época. Nenhuma terra para ela é terra sagrada. Aqui temos de recordar os primeiros helenistas que deixaram Jerusalém e se foram a outras partes do mundo, levando o quê? Levando o influxo de Cristo a outras culturas e assegurando a universalidade da Igreja. Se você pega o livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 11, versículo 20, você vai encontrar isso. Em qualquer lugar onde a Igreja esteja, bem se pode dizer, não temos aqui cidade permanente, como recorda a carta aos Hebreus. Porém, também se pode dizer, a diferença do islamismo, não temos aqui língua permanente, porque a palavra divina é traduzível em infinidades de línguas. E esse é um ofício, essa é uma tarefa importante na Igreja, traduzir a palavra de Deus para as diversas línguas. Traduzir a palavra de Deus para as diversas línguas, para que todas as pessoas tenham acesso, toda a humanidade tenha acesso à mensagem da palavra de Deus, que é espírito e vida, como disse Jesus. Na história da Igreja, aparece que nenhuma igreja local ou particular tem assegurada a sua existência. Ainda as mais famosas igrejas, como famosos foram seus bispos, desapareceram. De Santo Agostinho e de sua igreja, não ficou nem sinal. O grande Santo Agostinho, que nos deixou tanto ensinamento. Das famosas igrejas da Síria e de seus santos monges, não ficaram sinais. Das igrejas de Tertuliano, Cipriano e outros padres famosos, não ficaram nem sinais. De muitas igrejas da Europa atual, não fica nem vestígios. Quando se derrubou o Império Romano, com o qual a igreja estava identificada,
esta não se acabou simplesmente por graças à missão adigente. Porque a missão adigente já havia superado as fronteiras que levavam aos bárbaros. Se não fosse assim, não haveria ficado o sinal desta igreja. Por outro lado, ao cruzar as fronteiras, se deu vida a um novo modelo de vida cristã entre os celtas e os germânicos, assim como outro modelo entre os povos eslavos. A missão adigentes foi garantindo a permanência da igreja. A igreja entrando em outros povos pela porta da missão. Os exemplos anteriores, unidos a muitos outros, nos fazem ver que o processo de expansão do cristianismo não é progressivo, nem muito menos infalivelmente triunfal, mas sucessiva. Houve períodos de progresso, porém também houve períodos de retrocessos, períodos de crescimento e períodos de decadência. O islamismo pode vangloriar-se muito mais que o cristianismo por sua expansão progressiva, por seu aumento numérico constante e seu crescimento geográfico, inclusive à custa da destruição das comunidades cristãs, chamadas asiáticas, siríacas, norte-africanas e outras. Porém, nenhum desses casos significou o desaparecimento da fé cristã e o final do testemunho cristão. Ao contrário, o fato é que o centro de irradiação mudou de um lugar para outro. Antes era aqui nessa região, agora está ali na outra região. É o evangelho que continua. É a missão que continua. A história da igreja nos mostra que quando a fé murcha em terra em que havia florescido e adquirido importância, já começou a florescer em áreas supostamente marginais e esquecidas. Graças a esse contínuo movimento de amor chamado missão adigente. Olha que bonito. Uma definição de missão adigente. Um movimento de amor. E os povos e os novos controles, ou melhor, os novos centros de vitalidade eclesial são movidos para um novo compromisso com a missão adigente, dirigida mais além fronteiras. Assim acabou a igreja da pré-cristandade, porém chegou a igreja da cristandade, não adequadamente identificada com o Ocidente e cujo fim se está anunciando, para dar lugar à pós-cristandade, cujo eixo, se diz, está na chamada e pouco notada Igreja do Terceiro Mundo, esperança missionária do futuro. Como será o cristianismo do século XXI, em sua teologia, em seu culto, em seus efeitos sociais, em sua penetração em novas áreas, dependerá, preste atenção, dependerá do que aconteça na África, em algumas partes da Ásia e na América Latina. Aparecida está contribuindo para essa nova forma de missão. Para a Igreja Católica, a América Latina e o Caribe são de grande importância por seu dinamismo eclesial, por sua criatividade e porque 43% de todos os seus fiéis vivem nesses locais, na América Latina e no Caribe. O triste é que os grandes historiadores da Igreja, que sabem de memória todos os fatos, grandes e pequenos, que rodearam as heresias dos primeiros séculos, poucos sabem das igrejas desse terceiro mundo de hoje, que em Aparecida mostrou a sua vitalidade. Não está assegurada a sobrevivência de nenhuma igreja particular
Somente a igreja como tal, e isso na medida em que mantenha vivo o movimento contínuo para além das fronteiras, a missão ad gentes. Essa verdade escapa do bispo quando ele se concentra na particularidade de sua diocese e não tem essa visão mais ampla no espaço e no tempo eclesial, a dimensão universal, o cenário do movimento missionário. Sua catolicidade deve ser manifesta e a Aparecida pede isso. No número 548, nós encontramos o seguinte: somos testemunhas e missionários nas grandes cidades e nos campos, nas montanhas e florestas de nossa América, em todos os ambientes da convivência social, nos mais diversos areópagos da vida pública das nações, nas situações extremas da existência, assumindo ad gentes nossa solicitude pela missão universal da Igreja. Quando digo missão ad gentes, falo de movimento missionário, não simplesmente de missionários que podem ser vistos como profissionais da missão, com tarefas de dedicação exclusiva. Eles são importantes, como aqueles que se fazem como detonador para que estale o movimento missionário. Porém, não são o movimento como tal. Ao princípio do século XX, a África contava com 8 milhões de cristãos entre católicos e protestantes, no começo do século XX. Portanto, há 100 anos atrás. Era uma cifra insignificante que contava pouco aos olhos dos historiadores. Essa África conta hoje com 390 milhões de cristãos de grande vitalidade. Ora, em 100 anos, de 8 milhões para 390 milhões. É o fruto do movimento missionário levado adiante por missionários profissionais, por catequistas voluntários, por comunidades religiosas, por leigos comprometidos, por clero local. Enquanto murcha um certo cristianismo na Europa, floresce esplendoroso na África e se constitui num movimento eixo de vitalidade cristã e, diga-se o que se diga, isso foi possível, simples e sem ostentação, pela missão ad gentes. Há pouco ainda eu disse da experiência de brasileiros atuando na missão na Diocese de Pemba. América Latina e Caribe vivem também um dinamismo semelhante e fazem parte desse novo eixo de vitalidade cristã atual. Tem tido seus altos e baixos e, por isso, a Igreja do continente quer fortalecer a missão, despertando a identidade missionária de cada latino-americano e caribenho. Então, no número 11 de Aparecida, número 11 do documento de Aparecida, encontramos o seguinte: a Igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua missão nas novas circunstâncias latino-americanas e mundiais. Latino-americanas e mundiais. Ela não pode fechar-se frente àqueles que só veem confusão, perigos e ameaças, ou àqueles que pretendem cobrir a variedade e complexidade das situações com uma capa de ideologias gastas e de agressões irresponsáveis. Trata-se de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho arraigada em nossa história, a partir de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte encontro,
pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos missionários. Isso não depende tanto de grandes programas e estruturas. Interessante. Isso não depende tanto de grandes programas e estruturas, mas de homens e mulheres novos que encarnem essa tradição e novidade como discípulos de Jesus Cristo e missionários do seu reino. Protagonista de uma vida nova para uma América Latina que deseja reconhecer-se com a luz e a força do Espírito. Em síntese, Aparecida entendeu que a vida da igreja toda, incluída a do continente, só está assegurada na medida em que prossiga seu movimento missionário por todo o mundo. Esse movimento que vai propagando de civilização em civilização, de cultura em cultura, de povo em povo, de coração a coração, o influxo de Cristo, e o mesmo vá oferecendo provas de sua efetividade. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos com esse tema. Até lá!